Olá, criançada! Sejam todos bem-vindos. Olá, criançada! Estamos de volta hoje com a nossa 10ª lição, que tem por tema A Língua é Fogo. Nosso versículo se encontra em 1 João 4,10, que diz: O amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele nossos pecados fossem perdoados. Melhor que chocolate, melhor que bombom, melhor que pirulito, o céu é muito bom, melhor que... Então, criançada, como tia Camila falou, né? A nossa lição, a lição 10, tem por título A Língua é Fogo. Tiago fala na Bíblia que a língua é fogo. O que ele quer dizer com isso? Então, eu trouxe aqui 3 imagens que me ajudarão a explicar melhor a vocês. Tiago comparou a língua com o freio do cavalo. Já viu, tia Camila? Já! Então, por maior que o cavalo seja, mas esse negocinho aqui pequenininho, o freio, consegue parar, né? Consegue frear ele, né? E o marinheiro, por maior que o navio seja, o marinheiro que dá a direção, né? Que sabe para onde o navio vai, se botar o navio para vir para aqui, ele vai, se for para ali, ele vai, né? Ele que dá a direção, né? Então ele é muito importante, né? E o fósforo. O fósforo tão pequenininho, mas Vai provocar um incêndio. pode provocar um incêndio grande, não é isso? Então, com um fósforo desse tamanho, você pode queimar uma floresta, né? Então, Tiago fala que nossa língua é como cada bichinho desse aqui, né? Tem um poder enorme. Então, a gente que tem que saber como usar, né? Você quem escolhe se você vai usar a sua língua para falar palavras boas para usar ou para falar palavras ruins, né? Que pode acabar o dia de uma pessoa, né? Que pode estragar o dia de uma pessoa. Ou para ajudar o dia de uma pessoa. Levantar a autoestima, né? Dizer, tia Camila tá linda hoje, né? Ela já fica mais alta astral, né? E vou contar aqui uma história de certa vez uma mãe estava na cozinha e chegou a filha do colégio. E ela vinha com mamãe, deixa eu te contar uma história de Tati e Tonico. Aí a mãe dela disse: calma, antes de você falar, eu quero saber se isso aí vai passar nas 3 peneiras. Se essa história vai passar nas 3 peneiras. Aí ela, sem entender, né, deixou a mãe dela terminar. Aí a mãe dela disse: a primeira peneira é a da verdade. Será que o que Tati te contou de Tonico é verdade? Aí ela ficou meio assim, não tinha certeza, né? Porque ela ouviu de Tati. Aí a segunda peneira, da bondade. Você gostaria de escutar isso? Você gostaria que fosse você no lugar de Tati? Essas palavras serão boas? Ele vai ficar feliz? Tonico irá ficar feliz com isso? Aí ela não tinha certeza, né? Então, descartou. E a necessidade? Tem necessidade de ficar comentando isso? De falar isso? E aí, não passou. Então, acabou que a mãe ela nem terminou a história. Por quê? Porque não sabia se era verdade. Não sabia se isso seria bom, né? O que isso ia influenciar na vida dela, né? Tá levando boatos. E se isso teria necessidade, né? Então a gente tem que pensar
muitas vezes antes de falar, né? Porque depois que a gente lança palavras, a gente não tem como voltar atrás, né? A gente tem que ter muito cuidado nas palavras, no que a gente diz, né? Então, tia Camila agora vai mostrar a lição de hoje, né, tia Camila? É bom que essa história serve de aprendizado, né? Assim, para Aham. muitas mães, quando os filhos chegar para contar alguma coisa, É. ele fazer esse teste. Porque eu acredito que quando a mãe fez esse teste, a filha deve ter ido para o quarto e ter refletido, Refletiu, né? é. Sobre toda essa Não, situação. acabou que ela nem contou a história. Por quê? Porque não tinha necessidade, não eram palavras boas e não sabia nem se era verdade, né? Então, quantas e quantas vezes vem uma pessoa lá de não sei da onde, trazendo uma história pra gente. Ai, fulano não sei o que lá. A gente, às vezes, acredita, às vezes, meu Deus, será que isso é verdade, né? Isso Meu são Deus. ensinamentos, porque eu acho que a mãe dela já aprendeu da avó, aí vai passando, né? Aí ela aprendeu agora e já passa pros amigos, pros demais, que é uma lição muito boa. Eu aprendi bastante com isso. Com essas peneiras. Quando alguém vier me contar uma história, eu já vou estar com a peneira e as 3 palavras aqui. Bom, a nossa lição, né, da revista tem as 3 coisinhas que tia Vitória falou, né? O cavalo, o barco e a floresta ali pegando fogo, né? Então, vamos estudar a palavra de Deus, né? Na primeira, você vai completar, né, o textozinho, você vai ter que ler Tiago 3, do 2 ao 6. Aí você vai lendo e vai completando, né, o textozinho. Aí depois que você completar, você vai colocar na cruzadinha, de acordo com os números. A segunda pinte as cenas das pessoas que estão falando o que é bom e risque as que as palavras não estão sendo bem colocadas, né? As palavras. Você vai riscar as más palavras e pintar as boas palavras. Na terceira, essas palavras eram usadas para falar de árvores e frutos podres. E o que você faz com essas coisas estragadas? Joga fora, né? Então, você vai ver aqui as palavrinhas que não são boas e você vai jogar fora. E é isso, bem simplesinha. Mas antes de terminar, tia Vitória vai mostrar que no kit de vocês foi uma escova bem bonita, né? Ó. Foi uma escova e as lantejoulas, né? Aí vocês vão... Enfeitar a É. escova. Aí vocês fazem da maneira que vocês quiserem, vocês né? vão colar, pode colar fazendo um coração, né? Fazendo alguma... Colorido. Colorido. Bota a lantejoura só mais no cabo, pra ficar É. um cabozinho enfeitadinho. Uhum. Pode colocar, tipo assim, formando letrinhas, né? O nome de vocês. Fica bem legal. A critério de vocês, né, tia Vitória? Então, ficamos por aqui, né? Antes de encerrarmos, tia Vitória vai orar, agradecendo ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, graças eu te dou, Senhor, por tudo. Senhor, que o Senhor possa nos dar discernimento, Senhor, para a gente saber domar a nossa língua, para a gente saber se realmente tem necessidade de falar, a gente falar realmente se tiver necessidade, né, Senhor? Obrigada, Deus, por tudo que tu tens feito, por tudo que tu tens feito, Senhor, na nossa vida. A ti entregamos, Senhor, todos os nossos pensamentos, os nossos ouvidos e as nossas línguas, né? Que o Senhor possa nos abençoar e a gente possa sempre estar no controle, né? Obrigada, Senhor. Amém. Amém. Ficamos por aqui. Até a próxima lição. Tchau!